O mundo anda mais perigoso do que nós imaginamos. Se você não quer se arriscar, conheça aqui os perigos do mundo antes de cair numa enrascada. Não interessa se você navega com frequência ou não na internet. De qualquer modo, você pode cair num golpe. E assista até o final para conhecer os muitos perigos que rondam você. Vamos começar com um fato bem recente. Você conhece a Louise Kaplan? Provavelmente não. Eu também não e nem pretendo conhecer. Mas se você quiser conhecer, provavelmente só vai conseguir daqui a uns 7 anos, que é o tempo que ela deve permanecer na cadeia. Louise é uma garota de programa que teria aplicado um golpe equivalente em reais a mais de 18 milhões. Uma grana, né? Quem caiu no golpe foi um idoso de 68 anos que mora em Londres, a capital da Inglaterra. Ele é casado e conheceu Louise pela internet. Bom, ele deve ser muito rico e muito carente, né? Logo de início, ele gastou o equivalente a mais de 7 milhões de reais com presentes e com uma mesada que ele dava pelos encontros frequentes que mantinha com a Louise. Você deve estar pensando, esse cara é muito bobo. E olha que a história não para por aí. A garota convenceu o idoso a investir, além dessa grana toda que ele já havia pago a ela, mais 18 milhões em empreendimentos comerciais que eram falsos. Bom, eu concordo com você. Além de meio pinel, ou totalmente, o sujeito devia estar muito caído pela golpista, que ele acabou processando, né? Não teve jeito. Mas, por mais que você não acredite nessa história contada pela revista Isto É, com base numa reportagem do tabloide inglês Sun, pode acreditar que golpes como esses são muito mais frequentes do que se possa imaginar, mesmo que não chegue a cifras tão altas como essa de milhões e milhões. Já tem alguns meses que eu publiquei um artigo no site Recado Secreto alertando sobre o golpe dos nudes, que pegou muitos homens casados que ficaram com medo de não pagar a indenização exigida pelos golpistas. Você pode ler o artigo clicando no link que eu vou colocar aí em cima. Mas eu vou resumir a história para você entender. Falsos perfis de mulheres eram criados nas redes sociais para atrair homens, fazendo com que eles enviassem fotos sem roupa pelo WhatsApp. Antes, eles recebiam fotos provocantes de mulheres nuas ou então seminuas, que eles achavam que eram fotos verdadeiras. Depois disso, já sabendo qual era o número do telefone desses que caíram no golpe, um homem mandava mensagem dizendo ser o pai dessas supostas moças de fino trato, dizendo que elas eram menores de idade. Os golpistas se passavam por agentes da polícia e diziam a esses homens que eles iriam ser processados por terem mandado nudes, figuras até dos órgãos sexuais, para uma menor de idade. E aí pediam grana para aliviar a situação. Como eram homens casados e ficavam com medo do escândalo, muitos acabaram caindo. Se você quiser saber de mais detalhes, conheça o artigo que eu publiquei no site. Você também já deve ter ouvido falar no golpe que ficou muito famoso com o nome de Boa Noite Cinderela. Mulheres muito atraentes davam em cima dos homens em noitadas e em festas e misturavam discretamente na bebida deles uma forte substância para eles pegarem no sono. Antes que eles dormissem, elas convidavam esses caras para uma noitada de sexo e, quando eles acordavam, percebiam que já tinham sido roubados. E muitas vezes acordavam completamente nus para aumentar a sensação de vexame. E a essa altura, é lógico, as mulheres golpistas já tinham dado no pé. Eu sei, esse golpe é antigo, mas você sabia que até hoje tem homem que cai nessa roubada? Porque golpista tem um jeito de falar que engana e que seduz. Se você não for esperto e não estiver muito ligado, acaba caindo. Principalmente se nunca ouviu falar no golpe. E não imagine que só homem cai nesses golpes. Tem um monte de mulher carente que cai no golpe do milionário. O sujeito posa de muito rico, tira até foto como se tivesse até avião e carro luxuoso e acaba roubando a mulher.
metendo a mão no dinheiro dela. E depois desaparece. Se você duvida, procure na internet que você vai achar muitos desses casos. Eu costumo alertar crianças, adolescentes e mesmo adultos ingênuos sobre esses golpes que passaram a ser pregados cada vez com mais frequência pela internet. O alerta que eu faço é que você nunca sabe se está falando com o Chapeuzinho Vermelho, com a Cinderela ou com o Lobo Mau, quando faz contato com desconhecidos pela internet. Homens se disfarçam de mulheres, mulheres enviam fotos fake para seduzirem os homens, e um monte deles caem nesses golpes. E já teve, é lógico, muitos casos de homens e de mulheres que perderam não só dinheiro, como a própria vida ao caírem nesses golpes. Imagina que até crianças estão sujeitas a esses riscos. Essas pessoas são seduzidas por encontros desses adultos e depois percebem que o Chapeuzinho Vermelho é, na verdade, um lobo mau. Muitas vezes um ladrão ou mesmo um assassino ou psicopata que não sente nem mesmo o menor remorso ao cometerem esses crimes. É horripilante. E muitos deles aprendem vários truques para dificultar o trabalho da polícia e acabam muitas vezes nem mesmo sendo descobertos, nem mesmo são identificados. O site e o canal Recado Secreto estão sempre atentos, denunciando esses tipos de crimes. Olha aqui, nós temos orgulho de ser uma plataforma que aborda relacionamento, sexualidade e comportamento em alto nível e que também faz questão de lançar alertas sobre tanta gente desonesta e criminosa que anda solta por aí. Quer ajudar o site e o canal e também se proteger? Entre para o nosso grupo no Telegram para ficar sabendo, sempre em primeira mão, de tudo o que nós publicamos. E também para conhecer vários itens seguros e testados que nós anunciamos com alguma frequência para todo tipo de problema que você possa ter. Basta apontar o seu leitor de QR Code para o código que aparece na tela ou então acessar o link que você encontra sempre nas anotações dos nossos vídeos. Ou então copiar o link aí, que ele não é muito difícil de copiar. E para ajudar a nossa plataforma a prosseguir nessa missão de ajudar as pessoas, inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos, comente e deixe aí o seu sinal de positivo se tiver gostado. O canal e o site precisam crescer sempre para que a gente possa produzir cada vez melhor conteúdos preciosos e atingir um número maior de pessoas. A inscrição no Telegram e no canal é grátis, como você sabe. Então, dá o seu apoio a essa nossa nobre missão. E tenha cuidado redobrado com as cinderelas e os lobos vestidos de chapeuzinho vermelho. Todos eles são muito perigosos. Cuidado máximo para não cair numa roubada. Grande abraço e volte sempre.